Opa, tudo bom? O nome do anime de hoje tá aí na descrição. Essa história começa com um casal de imortais jogando uma partida de xadrez. O imortal Lee explica como seu tempo de lazer é sempre muito curto. A sua dor de cabeça mais recente tem a ver em como ele deve a alguém uma dívida de gratidão. Ele uma vez prometeu aceitar um descendente de um velho conhecido como seu discípulo se uma mensagem fosse enviada via incenso negro. No entanto, nos últimos 3 anos, toda vez que o incenso era aceso, ele apagava logo depois. Quando esse incenso foi aceso pela 13ª vez nesses 3 anos, ele sai determinado a ver quem era essa pessoa que fica brincando com ele. Na Terra, nós vemos que a pessoa que fica acendendo o incenso é o nosso protagonista. Ele se lembra de ficar calmo para que dessa vez ele possa enviar a mensagem para o imortal ao invés de fugir de novo. O ritual é tão perigoso que o Bai foge dos relâmpagos. Os aldeões da vila do Bai rezam pro imortal. A galera não estava acreditando muito que o Bai fosse conseguir, mas o chefe da vila exige que eles sejam mais gentis com o Bai, porque todos assistiram ele crescer. De volta à montanha, o Bai estava pronto para desistir mais uma vez, mas ele fica chocado ao escutar uma voz vindo de cima depois de acender o incenso negro. O imortal finalmente se revela e explica que estava esperando por ele há mais de 3 anos. O Lee quer uma explicação do porquê o Bai tentou chamar ele mais de 10 vezes e fugiu em todas as vezes. Mas o Bai explica que seus pais morreram e todos os aldeões agiram como se fossem pais para ele. Todos sabiam que acender o incenso chamaria o imortal que o levaria embora como discípulo. Então toda vez que ele acendia o incenso, todos os aldeões imploravam pro Bai ficar. Então ele fez isso. O Lee fica muito surpreso com o quão leal ele é em uma idade tão jovem. Mas o Bai fala que agora ele estava pronto para começar a treinar para se tornar um imortal, para que ele possa viver para sempre. O Lee concorda em levar ele, mas o Bai explica que gostaria de um momento para se despedir do chefe da vila. O Bai diz que o chefe é o mais apegado de todos, só que dando uma olhada na vila é mostrado que ele estava bem feliz. Os aldeões comemoram muito, mas isso dura pouco porque o Bai promete sempre visitar eles um dia. O Lee se despede do setor imortal para começar a treinar. Ele surpreende o Bai deixando ele com um homem que se chama Zeng. Ele afirma que na cozinha de fogo tem um novo recém-chegado. A sua apresentação é logo interrompida por um homem que se chama Bao. Ele fica muito bravo ao ver que a cozinha de fogo aceitou alguém fraco como o Bai de uma forma tão dissimulada. O Bao explica que ele tem economizado comida meticulosamente e outras despesas por 7 anos para comprar Spirit Stones que ele pensou que o ajudaria a entrar na cozinha de fogo. Ele tem certeza de que o Bai tirou o lugar dele e tenta ferir o Bai com muita raiva. O Zeng avança bem a tempo e desvia o ataque do Bao, e briga com ele por não se comportar de maneira adequada. O Zeng o avisa para parar com isso, mas o Bao desafia o Bai e explica que, quando chegar a hora de lutar, um deles vai ter que morrer. O Bao foge e o Zeng explica pro Bai que ele vai ficar bem desde que ele não lute com o Bao. Depois, o Zeng explica que a cozinha de fogo faz comida para os mais velhos e todos os ingredientes são alimentos de alta qualidade que fornece poder espiritual para treinar. O Bai é o 9º membro da cozinha de fogo e é levado para sua cerimônia de seleção de instrumentos divinos. O Zeng explica que ele terá que escolher entre diferentes artefatos incríveis, mas fica chocado ao descobrir que há apenas umas panelas bem grandes ali. O Bai hesita um pouco porque ele acha que não pode carregar um, mas o Zeng ressalta que isso vai mostrar que ele pertence à cozinha de fogo, e isso vai evitar que as pessoas tentem intimidar ele. Depois de algum tempo, o Bai vai lá e pega uma. Todos dão risada dele porque parece com um casco de tartaruga. O Zeng explica que existem 10 níveis de consideração chave. Quanto maior seu nível, mais técnicas você pode dominar. Depois de todos os seus 10 níveis de consideração chave, uma pessoa pode cultivar para o estabelecimento de fundação do reino. Nesse setor é onde a cozinha de fogo e o discípulo pode atingir o nível 3 de consideração chave e terá que se deslocar para o setor externo para atingir níveis mais altos. Ele explica que todo o processo levará muito tempo, porém ele percebe que terá que trabalhar muito para ser capaz de se proteger. Naquela noite no treinamento, ele escuta um barulho estranho e se pergunta se o Bao veio buscar ele. Ele dá uma olhadinha na cozinha e foi revelado que os outros membros da cozinha estavam comendo a comida. Do lado de fora, nós vemos o Bao muito bravo. Ele fica resmungando que o Bai não vai poder se esconder para sempre na cozinha de fogo. Quando o Bai sair de lá, o Bao jura que ele vai matar o Bai.
De volta lá pra dentro, o Bai explica que ele não pode mais comer e promete não contar a ninguém que todos comeram a comida espiritual. É explicado a ele que desde que ele começou é importante pro Bai comer essa comida espiritual para eliminar as impurezas do seu corpo. Só que quando eles continuam comendo, o corpo do Bai começa a queimar e ele desmaia. Na manhã seguinte ele fica surpreso ao ver que seu corpo não dói mais ao treinar e ele pode sentir a chave circulando no seu corpo. Ele estava mais determinado do que nunca para treinar. E depois de algum tempo, ele fica animado ao ver que ele consegue controlar seu poder espiritual. Ele fica com fome e cozinha um grão de arroz espiritual. Ele fica um pouco surpreso com o resultado. Depois, os outros apontam como estavam preocupados porque faz um tempinho que não viam ele, mas ele explicou que estava treinando muito a sério. O Zeng estava surpreso com a rapidez com que ele alcançou seu primeiro nível de consideração. Ele também agradece muito ao arroz, mas todos dão risada porque não existe arroz brilhante como ele estava falando e eles não têm itens assim, a menos que sejam refinados. Eles explicam que a capacidade de refinar estava muito longe desse treinamento que eles estavam fazendo e provavelmente eles não conseguiriam. Além disso, existem 3 tipos de refino: armas de refino para tornar elas mais fortes, elixir de refinos para aperfeiçoar as suas fórmulas e o último é o refino espiritual. O refino espiritual é extremamente raro e poucos têm esperança de realizar isso. Ele requer derramar a chave viva do mundo em um item à força. Toda vez que isso for bem sucedido, o refinamento deixará para trás em uma gravação única e o poder resultante dobrará a cada refinamento bem sucedido. Naquela noite, o Bai se pergunta se o seu grão de arroz foi refinado pelo espírito e se ele pode realizar o refinamento de espírito. Ele decide que precisa testar e que ele vai esconder de todos se isso de fato funcionar. O Bao do lado de fora continua esperando o Bai sair. O Bai percebe que o Bao estava apenas no 2º nível, então, considerando a chave, ele decide treinar ainda mais para não ter que se esconder mais. Algum tempo depois, o Bai é surpreendido por algo e pensa em como ele acabou encontrando o espírito da espada de madeira 2 vezes. No entanto, depois de fazer isso, o seu poder começa a fluir e algo parecia ter sido arrancado dele. O Bai fica horrorizado quando perde um pouco de cabelo e isso faz ele perceber que ele deve estar perdendo parte da sua vida quando refina. O Bai sempre foi muito cauteloso para ter certeza que viveria o máximo possível. Então agora ele abandona o seu artefato que ele tinha escolhido, porque isso pode ter arruinado todo o seu trabalho duro. Então surpreendentemente ele descobre que é capaz de absorver e convocar o seu casquinho de tartaruga à vontade. O Zeng chama ele para sair e o Bai começa a culpar o Bao pelo quão duro ele tem que treinar dessa maneira intensa que levou ao refinamento do espírito. E como consequência, ele perdeu um pouco da sua vida. Ele fica furioso e fala que tá pronto para lutar com o Bao agora, mas foi explicado que o Bao desapareceu e provavelmente desistiu. O Bai fica chateado porque perdeu parte da sua vida útil por nada. Mas outro membro escuta e revela que completar uma missão recém-disponível vai o recompensar com uma extensão de vida de 1 ano. Depois disso, o Bai vai para a cidade para comprar suprimentos para essa missão, mas ele não tem dinheiro suficiente. Lá, ele é encontrado pelo Bao que aponta como ninguém estava lá para salvar ele dessa vez. Mas o Bai revela que ele estava pronto para lutar de qualquer maneira. 2 outros caras apareceram ali juntos ao Bao. E isso faz o Bai mudar de ideia e sai correndo. Mas o Bao o persegue e nós vemos que os membros da cozinha de fogo estavam procurando por ele. Um dos membros que acompanhava o Bao explica que eles são da supervisão de departamento e estava lá para supervisionar a luta entre os dois. O Zeng não se importa e explica que pode eliminar ele facilmente. O Bao, por outro lado, inicia a luta com o Bai e ele se defende com a sua espada refinada. Então aqui nós vemos o Zeng lutar contra o supervisor. Ambos são iguais como cultivadores de consideração de chave nível 3, mas a luta para quando uma pessoa diz que alguém estava prestes a ser morto. O Zeng teme o pior acreditando que o Bai pudesse estar perdendo, e na hora o supervisor diz que os membros da cozinha de fogo precisam melhorar as suas habilidades. No entanto, todos ficam chocados quando descobrem que o Bai realmente venceu a luta e ele estava dando uma surra no Bao. O Bai libera toda a sua raiva ali, enquanto ele culpa o Bao por ele ter perdido parte da sua vida útil. Agora que o Bao foi derrotado, o feitiço dele é suspenso e o Bai promete vingança se ele não conseguir recuperar parte da sua vida.
O supervisor fica chocado ao ver que um novo discípulo derrotou o Baal poderoso, mas o Baal revela de uma forma chocante que o Bai atingiu a consideração de nível 3. Depois disso foi anunciado a todos que haverá um teste de avanço para qualquer pessoa que esteja disposta a participar, até que seja a única oportunidade de avançar para o setor externo, e a competição será acirrada porque eles aceitam apenas os 3 primeiros candidatos. O Zeng explica que o seu grupo da Cozinha de Fogo nunca participou do evento, mas o Bai acha que é hora de mudar isso. Algum tempo depois, a cozinha estava toda silenciosa. Então nós vemos que outro grupo decidiu como eles vão lutar primeiro e são surpreendidos com a chegada da família Ohio. Todos fogem quando uma garota bem comum sai da carruagem. Eles ficam interessados no fato de que a Cozinha de Fogo decidiu participar do teste. O Bai chega e fica surpreso ao ver tantas pessoas lá. Nós vemos que o grupo da cozinha planejou pegar as 3 vagas, mas eles percebem que devem ter um plano completo para fazer isso. Só que todos ficam chocados quando o Bai revela o seu plano de simplesmente esperar que todos eles lutem entre si, façam todas as coisas e eles descansados simplesmente passem por tudo sem grandes esforços. O grupo treinou sem parar para o teste, só que eles ficam muito mais chocados ao descobrir que o teste é muito mais intenso do que o esperado. O resto do grupo deve eventualmente participar da batalha. O Bai vai passando por tudo e todos ficam chocados ao ver isso. Enquanto os outros membros da cozinha sobem a montanha. Eles encontram o Shen, que é o supervisor. O Shen acha estranho como a Cozinha de Fogo sempre foi o setor mais lucrativo e eles não tinham motivo para participar e se pergunta o que estava acontecendo de diferente dessa vez. A tentativa do Shen de acompanhar o grupo falha e ele é deixado para trás para fazer ameaças vazias. Em outro lugar, o Bai chega à área perigosa e lembra de algumas informações que o Zeng deu a ele. Ele revelou que o obstáculo final do teste envolveria 5 pilares de madeira erguidos na lama que controlariam as rochas flutuantes em uma determinada ordem e ela vai abrir a passagem. O Zeng explicou que o teste não é tão fácil, mas ele não morreria se ele caísse. Só que o Bai decide não testar isso. Ele começa sua tentativa de arrumar os pedaços da terra, mas fica com medo o tempo todo. O Bai chega ao ponto em que apenas um pedaço precisa se mover e ele mal consegue pular. Um pássaro ajuda ele por um momento e o Bai grita quando ele cai para a morte. Ele acorda segundos depois descobrindo que ainda estava vivo e finalmente completou o teste. Os outros membros chegaram logo depois e são informados de que assim que os 3 passarem pelo portão, eles se tornariam oficialmente discípulos do setor externo. Finalmente começando o seu caminho para a imortalidade, os 2 outros participantes chegaram desapontados ao ver que já era tarde demais. Só que o Bai deixa seus irmãos da Cozinha de Fogo. Ele odeia ter que tomar decisões de sair, mas ele explica que deve, já que eles se sacrificaram tanto para chegar ao fim. O Bai quer ser ainda mais dramático e afirma que seu irmão até emagreceu de fome. De uma forma mais dramática ainda, ele fala que vai desmaiar e ele revela que desistiria da vaga do setor externo por 200 Spirit Stones cada. O Bai em seguida faz um discurso enfático sobre perseguir seus sonhos. Um dos homens percebe que não precisaria das Spirit Stones dele quando se tornar um imortal, mas nessa hora o supervisor de todo julgamento interrompe isso e revela que eles estão desafiando abertamente as regras do teste. No entanto, quando o Bai pergunta qual era a regra que ele estava quebrando, o homem não consegue pensar em uma. O Bai mostra o seu conhecimento das regras quando ele começa a recitar cada uma delas e o tempo vai passando e nós vemos que o Bai estudou bastante as regras. Ele termina falando as 386 regras para o supervisor. Como ele não estava quebrando nenhuma regra, ele continua a negociar. Várias pessoas fazem grandes ofertas, até mesmo 300 Spirit Stones. Mas a garota estranha da família Wu chega ali para oferecer 10 vezes mais. Chocado com a oferta, o Bai aceita e ela passa. O Shen logo chega chateado ao ver o que estava acontecendo, mas o supervisor explica que ele não estava quebrando nenhuma regra. Ele aponta como essa é a primeira vez que isso acontece e instrui a todos a seguir ele até o hall da aplicação da lei. Todos concordam, pois estão confiantes de que não estão quebrando nenhuma regra. O Shen não estava nada satisfeito. Ele pega o Bai e joga ele no portão para forçar ele a ser um discípulo à força. O que vocês acharam dessa primeira parte? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima.